Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas e 9 minutos. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. 97829-3776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto, só que você vai apontar, olha só, para este QR Code aqui. E aí vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e mande o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir, que a gente conversa ao vivo. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Carlinhos Camelô pede a realização da virada da vacina com postos de vacinação durante a madrugada para acelerar a aplicação do número de doses em Campinas. Comissão para Assuntos de Segurança Pública debate o trabalho conjunto das forças de segurança na cidade. E no esporte, equipe do vôlei Renata é apresentada para a temporada 2021-2022. Lucão, atleta da seleção brasileira, é o grande reforço. Na Série B, Ponte Preta perde para o Coritiba e completa um turno sem vencer fora de casa. Guarani recebe hoje o Botafogo para tentar chegar ao G4. E olha só, a gente abre o nosso Câmara Total falando sobre emprego e mostrando as vagas que estão disponíveis. Então, você que está em busca de uma oportunidade ou quer mudar de área, confira a partir de agora. O posto de atendimento ao trabalhador de Limeira está com vagas abertas para ajudante de obras, pedreiro, trabalhador agropecuário em geral, chefe de cozinha, eletricista de instalações, técnico de refrigeração, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, estoquista e auxiliar de manutenção predial. Mais detalhes das vagas o candidato encontra no site da Prefeitura. Lá também consta o e-mail para onde o interessado deve enviar o currículo. Lembrando para você que mora na cidade de Campinas, você pode consultar as através do site cepat.campinas.sp.gov.br. Nesta quarta-feira, 227 vagas estão disponíveis. Se você acessar este site, você tem a descrição de quais são estas vagas que estão disponíveis aqui para a cidade, onde fica o bairro desta sede, onde fica o salário desta empresa. Então, você confere cepat.campinas.sp.gov.br todas as informações. Hora de conversar com a Mirna Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios. A gente abre com as notícias da metrópole de Campinas. Primeiro, com aquela atualização diária dos casos da Covid-19, para a gente acompanhar a evolução da doença. Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta terça-feira, o Brasil somava 20.416.183 casos da Covid-19 desde o início da pandemia em 2020. Nós tivemos 37.613 novos casos nas últimas 24 horas. São 570.598 óbitos devido à doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, 4.179.148 casos já foram registrados no estado, com 143.135 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Na RMC, 364.360 casos confirmados. E Campinas, até esta terça-feira, tinha 132.265 casos da doença. Indaiatuba, 30.611. Sumaré, 29.951. Americana, 26.353. Hortolândia, 24.018. Santa Bárbara do Oeste, 22.929.
Paulínia, 15.343, Itatiba, 14.258, Valinhos, 14.127. Agora, municípios com menos de 10 mil casos da doença. São Vinhedo, na sequência aparecem Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira, e os únicos municípios com menos de 5 mil casos da Covid-19 são Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Lembrando que, de acordo com esta última atualização, na cidade de Campinas, 291 pessoas testaram positivo para a Covid-19. E quando a gente fala nos óbitos, na RMC são 10.639 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta terça-feira, tinha 4.241 óbitos devido à doença. Sumaré, 952, Americana, 813, Santa Bárbara do Oeste, 790, Indaiatuba, 750, Hortolândia, 692, Valinhos, 376, Itatiba, 306, Paulínia, 288, Nova Odessa, 228, na sequência Montemor com 208 e municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid são Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira e os únicos com menos de 100 óbitos são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação aos óbitos na cidade de Campinas, 18 pessoas, 12 homens e 6 mulheres. A gente sempre chama atenção aqui para a faixa etária, porque é uma mulher de 50 anos que não tinha comorbidades, perdeu a vida, uma outra mulher de 55, um homem de 69 anos. Então, precisamos continuar com todos os cuidados. Aquele distanciamento, 1,5 m, 2 metros é o recomendável. A utilização de máscara, sempre higienização das mãos, não podemos nos descuidar. Mirna Abreu, situação de Campinas em relação a leito de UTI. A gente teve uma leve queda ontem, olha, de acordo com o informativo da Prefeitura, são 70,38% dos leitos de UTI Covid ocupados. Temos 314 leitos de UTI Covid disponíveis na cidade, dos quais 221 tinham pacientes nesta terça-feira. 93 leitos estavam livres e haviam ainda 270 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. No SUS municipal, dos 136 leitos disponíveis, 92 estavam ocupados, o que significa que na rede pública ontem a gente tinha uma taxa de 67,65% de ocupação. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, dos 45 leitos disponíveis, 35 estavam ocupados, o que corresponde a 77,78%. E dos 133 leitos disponíveis na rede particular, 94 estavam ocupados nesta terça-feira. A gente percebe, então, Gabriel, que aos poucos essa taxa de internação está tendo uma leve queda na cidade. E a gente espera que isto continue, né? Porque a diferença ainda está muito grande para o estado de São Paulo, né? Você tinha falado menos de 50% em todo o estado. A média e a cidade de Campinas aí ainda na faixa de 70%. Mas está diminuindo graças à vacinação. vacina.campinas.sp.gov.br. Ainda não temos doses para as pessoas que têm acima dos 18 anos, Mirna Abreu. Isso, a gente lembra que essa semana já começa a vacinação abaixo dos 17, de acordo com o planejamento do governo, mas a gente aguarda que essa abertura também aconteça aqui na cidade de Campinas. Lembrando que as pessoas que fizeram um agendamento têm aí a garantia das doses. Nós tivemos na última sexta-feira a abertura de mais de 20 mil doses para esse público maior de 18 anos. Ontem ganhamos o reforço lá de um ponto de vacinação no CIS Guanabara. E temos também, inclusive, de acordo com a Prefeitura, já um levantamento que desde o dia 28 de julho, quando começou a primeira parceria com empresas privadas, 900 pessoas foram vacinadas nessas empresas em parceria com a Prefeitura Municipal. Ontem ainda nós começamos também a vacinação lá na Unicamp.
né, para os docentes, funcionários e estudantes da universidade. Então, a gente aguarda os números e, de acordo com o último levantamento, 1.116.147 doses já foram aplicadas na cidade, sendo que 317.918 moradores de Campinas já completaram o ciclo da vacinação, da imunização, com as 2 doses. E 27.240 pessoas foram imunizadas com a vacina de dose única. A gente aguarda esse avanço. Lembrando que você que mora em Campinas, sempre atente-se aí ao site vacina.campinas.sp.gov.br. E você que mora em um dos municípios da região, também sempre atente-se ao site. Se você não sabe ao certo qual é, entre sempre no site da prefeitura do seu município e lá tem o direcionamento de como deve ser feita essa vacinação, qual é o link, porque cada um tem um mecanismo. A gente tem, inclusive, cidades da região que já começaram a vacinar os menores de 17 anos. Ok, nós vamos acompanhando. A gente segue aqui com a cidade de Campinas em relação a novas doses. A gente sempre atualiza aqui, sempre abre para você o site onde você realiza o agendamento. Mina Abreu, volta das atividades esportivas na cidade? Nós falamos disso na semana passada. A partir desta terça-feira, nós começamos a liberação de todas as atividades com 100% de público, mas com o distanciamento de 1 metro e o uso de máscaras. Mas, olha, uma semana com essa volta das práticas esportivas coletivas, a nossa equipe foi ver como o pessoal está agora se adequando a essas novas regras. O repórter André Aranha deu uma volta na Lagoa do Taquaral, um importante centro poliesportivo, e conferiu e traz agora as informações. Alisson é apaixonado por esporte, mais especificamente por vôlei de praia. Tá feliz da vida porque agora pode fazer o que mais gosta. É muito bom pra gente, né? Poder estar de volta fazendo o que a gente gosta. Muito bom, muito bom. Isso faz parte da vida de vocês, né? Com certeza. A gente mesmo tá aqui todo dia, né? Treinando, na luta. No decreto publicado no Diário Oficial da última quarta-feira, dia 11 de agosto, fica permitida a prática de atividades esportivas coletivas aqui em Campinas. Mas é preciso respeitar algumas regras. Uso de máscara sempre que possível, com a troca quando ficarem úmidas. Não será permitido público e nem torcida. Não participar das atividades se estiverem com sintomas respiratórios ou que tenha tido contato com pessoas sintomáticas. Uso de álcool em gel em todos os protocolos de higiene e segurança. O secretário de Esportes, Fernando Vanin, diz que a liberação vale para as aulas práticas coletivas em clubes, praças de esportes, escolinhas e parques. É o esporte coletivo e eu acho que é o primeiro passo para começar a liberar. A gente tem que respeitar também o momento de pandemia. Estamos aí no momento de pandemia, então tem que dar passo e cada passo bem devagar e consistente. É isso aí, o secretário reforça que essa regulamentação não engloba eventos esportivos, campeonatos e torneios. Após o dia 17 de agosto, haverá alteração no Plano São Paulo do governo do estado, quando serão publicadas novas regras. Mas a gente segue com a mesma regra de protocolo de segurança também sanitário, que é o uso de máscara assim que possível, os protocolos também de higiene pessoal e também, principalmente, não ter aglomeração, não ter torcida. E a gente também deixa bem claro o pessoal não fazer nenhum esporte coletivo se tiver sintomas. E se tiver alguém tiver sintomas, avisar o pessoal que fez o esporte coletivo com você, para que todos possam tomar os cuidados devidos. É isso aí, pessoal. Esporte é tudo de bom, mas como disse o secretário de Esportes, vamos continuar tomando todos os cuidados. E vamos combinar, né? Quem curte esporte, amigo, tá feliz da vida. Com certeza, né? A gente já deu início, né, às nossas atividades aqui, mas com essa flexibilização agora, melhor, a gente pode ampliar mais o nosso trabalho, os nossos treinamentos. Lembrando que continua a recomendação
para o uso de máscara, para as práticas esportivas coletivas, sempre que possível. E neste uso, inclusive, é recomendado também a troca dessas máscaras assim que elas ficarem úmidas. Então, a gente espera que a maioria das pessoas tenham esse bom senso da utilização para evitar a transmissão da doença, até porque a gente mostrou agora há pouco que Campinas continua tendo aí o vírus circulando, 291 casos a mais nas últimas 24 horas. Exatamente, a consciência de todos, né? Vivemos em sociedade, então a utilização de máscara é fundamental. Miriam Abreu, amanhã, quinta-feira, muitos bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água. A gente tem até uma tela, né, para mostrar estes bairros aqui na cidade de Campinas. Olha, amanhã vai acontecer um serviço de capeamento de redes e, por isso, das 8 da manhã até as 5 da tarde, Jardim São Gabriel, Jardim São Pedro, Jardim Samambaia, Jardim Maísa, Chácara Buriti, Jardim Aliança, Tupi, Vila Antônio Francisco, Jardim Bom Sucesso, Chácara São Domingos, Jardim do Vale, Parque dos Cisnes, Parque dos Cantos, Jardim Centenário, a Vila Formosa e o núcleo residencial Jardim Centenário ficarão sem água durante todo o dia e ainda parte do Jardim Esmeraldina e do Jardim Estoril também será afetada. Por isso, você que mora nesse bairro, tem um comércio ou trabalha também, atenção, porque sem água nessa quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e a Sanasa recomenda que a reserva seja feita nesta quarta-feira. Lembrando que uma caixa d'água de 500 litros, ela abastece uma família de até 4 pessoas num período de 24 horas. E não acumule tanta água assim, porque nós estamos vivendo aí uma pré-crise hídrica, né? A gente está vendo as notícias aí, então se puder, economize água, que é importante também. Miriam Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, o que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque ontem foi dia da reunião da Comissão para Assuntos de Segurança Pública. Isso, a comissão que é presidida pelo vereador Major Jaime, ontem discutiu o trabalho conjunto das forças de segurança da cidade. Confira. A Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública recebeu na Câmara, na tarde desta terça-feira, a comandante da Guarda Municipal de Campinas, Maria de Lourdes Soares, e o delegado da Divisão Especializada de Investigações Criminais, DEIC Campinas, Oswaldo Dias Júnior. Em pauta, a forma como cada instituição atua na cidade para oferecer segurança à população. Para o presidente da comissão, o vereador Major Jaime, encontros como esse ajudam a fortalecer os laços das forças com os cidadãos. É até importante para a população poder conhecer mais. A gente tem na segurança pública uma frieza, né, no dia a dia. Muitas vezes a pessoa ela está trabalhando, ela está estudando, ela está indo para o médico, ela está indo visitar alguém, está indo para o shopping e ela quer estar segura. Mas ela não tem essa percepção de como os órgãos trabalham, de como a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal, como é que elas estão atuando, o que elas estão fazendo. O objetivo da comissão é sempre trazer temas como esse para que as pessoas possam ter essa noção, possam conhecer um pouco mais, saber o homem atrás daquela viatura, atrás daquela farda, né, o que ele vem fazendo, né, e como vem sendo feito esse trabalho. Para a comandante da Guarda Municipal, a união de forças tem garantido bons resultados para a cidade. Campinas tem um momento muito importante, a gente até conversava disso um pouquinho antes, né, das forças de segurança pública trabalharem em conjunto. Nós temos feito isso ao longo da pandemia, da Guarda Municipal, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e isso resulta numa prestação de serviço de excelência para a população. Em sua fala, o delegado Oswaldo Dias Júnior comentou a desigualdade social existente em Campinas e que isso poderia oferecer ainda mais danos à cidade se não fosse pelo trabalho conjunto das forças de segurança. Eu acho que as forças de segurança na nossa cidade estão de parabéns. Aqui é uma cidade complexa, é uma cidade, ela é rica e ao mesmo tempo com problemas assim graves de uma metrópole. Nós temos aqui regiões carentes, nós temos uma população rica ao lado de uma população muito carente. E essa diferença social é terrível na área de segurança. Você tem
pessoas com muitas necessidades e pessoas com muito dinheiro. A verdade é essa. Essa diferença, eu creio, que causa, em alguns aspectos, questões sociais que vão desaguar na delegacia. A íntegra da reunião está disponível nas plataformas digitais da TV Câmara Campinas. Para o presidente da comissão, o vereador Major Jaime, a integração das instituições favorece a população. É importante que as forças policiais se conversem, todas elas, né? Então hoje a gente tem isso em Campinas. Graças a Deus todos os comandantes se conversam, né? Os policiais conversam com os guardas, conversam com policiais civis, né? Obviamente que a gente está sempre tentando ajustar, sempre tentando melhorar, e esse ambiente vem acontecendo aqui em Campinas. Eu espero que a gente possa contribuir aqui na nossa comissão de segurança, aqui na Câmara Municipal, com todos os vereadores, que a gente possa cada dia mais colaborar nessa integração de todos os órgãos. Minabreu, a gente volta a falar um pouquinho sobre saúde, porque tem uma iniciativa relacionada à vacinação contra a Covid. Sim, a gente tem apresentado desde o início da pandemia diversas iniciativas relacionadas à Covid-19. Lembrando que as reuniões extraordinárias em 2020, elas continuaram acontecendo justamente por conta de projetos e discussões relacionados à doença, à pandemia, e a gente ainda tem projeto tramitando. Mas agora, o vereador Carlinhos Camelô protocolou uma indicação à Secretaria Municipal de Saúde para ter aqui em Campinas a virada da vacina, e o repórter André Aranha é quem traz as informações. O vereador Carlinhos Camelô protocolou uma indicação à Secretaria Municipal de Saúde para que seja feito um estudo técnico de viabilidade de realização da virada da vacina em Campinas. O parlamentar acredita que é preciso criar ainda mais possibilidades para que a população seja vacinada também com a segunda dose. O vereador do PSB espera que os campineiros estejam vacinados o quanto antes. As pessoas estão indo vacinar. A gente vê os postos de saúde sempre lotados ali, as pessoas indo vacinar. Tem muita pessoa também que tomou a primeira dose e não está voltando para tomar a segunda dose. E existem muitas pessoas ainda que ainda têm que se vacinar. Então, a gente tem que fazer algo para que essas pessoas tenham esse tempo hábil para ir tomar essa vacina, que é muito importante. A doença ainda não passou. No último final de semana, entre os dias 14 e 15 de agosto, ocorreu uma ação na madrugada em São Paulo, que teve como principal objetivo alcançar mais pessoas para vacinação. O vereador Carlinhos Camelô acredita que essa campanha também pode ser realizada aqui em Campinas. Como foi feito em São Paulo e a gente viu que funcionou, de repente o prefeito aqui faz um estudo, esse estudo aí dá para se fazer. Em São Paulo, para você ver, foi vacinado 268 mil pessoas no final de semana. É muita gente. Aquelas pessoas que às vezes no meio da semana trabalham, o horário nunca bate para ela tomar vacina, os adolescentes que estão precisando tomar as vacinas e aquelas pessoas também que têm que tomar a segunda dose. Entendeu? Então, eu acho que esse estudo de viabilidade, se fosse feito em Campinas, se implantasse em Campinas, eu acho que traria um grande êxito aqui para Campinas na questão da vacina. O vereador acredita que essa é uma medida essencial para que seja vacinada uma parcela maior da população na cidade, que a flexibilização de horários alcançaria mais pessoas, que a cidade possui uma larga estrutura para a realização desta ação, que pode ser feito tanto aplicações de primeira dose aos adolescentes que ainda não vacinaram, como também para ser realizada a segunda dose de vacina para quem já tomou a primeira. E a gente fala agora de outra ferramenta também utilizada. Olha, elas dizem respeito agora ao Castramóvel, que é aquele programa de castração que existe em Campinas desde 2015. O vereador Igor Diego protocolou uma indicação demandando à prefeitura para que determine as medidas que se fizerem necessárias para que seja realizada uma visita do Castramóvel no distrito do Campo Grande. Na indicação do vereador Igor Diego, o parlamentar solicita que o Castramóvel, serviço de castração gratuita oferecido pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Campinas, seja retomado nos distritos do município, principalmente nas regiões periféricas da cidade.
Desde o ano passado, o trabalho foi suspenso de forma descentralizada, sendo as castrações de cães e gatos feitas atualmente na própria sede do órgão, na Vila Boa Vista. Eu fiz essa indicação com base na solicitação dos próprios moradores, principalmente aqueles das regiões periféricas, tá? Com a vinda da pandemia, o serviço teve uma paralisação todo esse tempo. Então, é preciso retomar agora com os números dos casos diminuindo, é preciso já colocar na programação do município esse serviço. As famílias mais carentes com essa pandemia, elas estão sem condições financeiras para levar seus pets, né, seus animais, os gatos, para fazer. Então, ele acaba ficando em segunda instância, não em primeira. E o município existe esse serviço, ele é um serviço muito bem avaliado, muito bem eficiente, e a gente começar esse serviço pela periferia. No documento, o vereador cita que desde 2015 até a suspensão do serviço em 2020, o castramóvel atingiu a marca de 35 mil castrações e mais de 40 mil microchipagens de cães e gatos. Menciona ainda que a medida é necessária, entre outros motivos, devido ao crescente número de abandono de animais. O que aconteceu? Existe muito abandono de animais. Pela proliferação, que aí o castramóvel ele consegue nos ajudar nisso, e também muitas famílias foram decorrente de uma mudança de imóveis. Então, nessas mudanças, houve também bastante abandono. E aí o animal foi resgatado ou adotado por outra família, mas precisa desse serviço de castração, senão o problema só aumenta no município. E em requerimento encaminhado à Prefeitura, o presidente da Comissão dos Direitos e Defesa dos Animais aqui da Câmara Municipal, o vereador Permínio Monteiro, cobra o retorno à normalidade nos atendimentos do serviço de castramóvel da cidade. O vereador Permínio Monteiro solicita ao prefeito de Campinas, Dário Saad, informações sobre previsão para retorno do atendimento do castramóvel na cidade, como era feito antes de ser suspenso em março de 2020. O requerimento que eu solicitei junto à Secretaria do Verde, DPBEA, pedindo informações de quando vai ser a retomada do castramóvel na cidade de Campinas. Então sabemos do problema aí que desde 2020 está parado, né? Não teve mais nenhum tipo de castração. Existe essa preocupação devido aí à pandemia que acontece ainda do coronavírus, mas temos que buscar uma saída, uma medida urgente para estar fazendo toda essa retomada do castramóvel na cidade de Campinas. Tem muitos animais aí que não foi feita a castração, tanto cachorro como gato. E sabemos da importância de não aumentar, né, a quantidade de animais na nossa cidade. O documento cobra ao executivo, além da previsão de retorno do atendimento do castramóvel, o cronograma planejado pela Prefeitura de Campinas, quantos animais serão atendidos pelo programa e em quais regiões da cidade. E aqui eu estou falando como vereador e também como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais aqui na Câmara Municipal de Campinas. Necessitamos, e todos os animais, as famílias que precisam aqui na cidade, ser atendida com urgência pelo DPBEA e pelo castramóvel em todos os bairros de Campinas. Hoje é a quarta-feira, dia de reunião ordinária, a sexta, Mirna Abreu. Isso mesmo, e nesta noite nós temos 7 itens na pauta. Entre eles, a segunda discussão da reforma administrativa da rede Mário Gatti de urgência e emergência. Acompanhe a pauta. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que trata da extinção e criação de cargos em comissão e funções de chefia pertencentes aos quadros próprios da Autarquia Pública Municipal, Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar. A proposta estabelece a extinção e a criação dos cargos em comissão e funções de chefia. Ao todo, ficam extintos 107 cargos em comissão e 35 em funções gratificadas. E serão criados outros 18 cargos em comissão.
O item 2 é o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que denomina como Rua Oriovaldo Passadori uma via pública do município de Campinas. O homenageado foi funcionário público municipal, projetista, paisagista, criador e primeiro diretor do Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura de Campinas. O item 3 é o projeto de lei que denomina a Praça Dr. Santos Rodrigues Coy o remanescente de uma praça pública do município de Campinas. A proposta, de autoria do vereador Paulo Haddad, homenageia um reconhecido médico da cidade de Campinas. O item 4 é o projeto de decreto legislativo que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Maria de Lourdes Soares. A proposta do vereador Major Jaime homenageia a comandante da Guarda Municipal de Campinas, que durante toda a sua carreira, exerceu diversas funções de extrema importância para a GM, tais como assessora da diretoria e inspetora de estatísticas e operacional. O item 5 é a proposta do vereador Jair da Farmácia, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Eber Faneco Nascimento. O homenageado exerce o cargo de escrivão de polícia e está lotado na primeira Delegacia Seccional de Polícia de Campinas. O item 6 é o projeto de autoria do vereador Marrom Cunha, que concede a mesma honraria a Flávio Yoshida. Yoshida atua como perito criminal pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, exercendo o cargo de assistente da diretoria do Núcleo de Perícias de Campinas. E, por fim, será analisado o projeto de autoria do vereador Rubens Gás, que também homenageia com a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior, Lourdes Aparecida dos Santos. A policial militar atua em Campinas há mais de uma década, sempre exercendo com maestria os serviços operacionais de policiamento feminino, policiamento de trânsito, atendimento do 190, cartografia do Copom e auxílio de finanças, que são de extrema importância para a Polícia Militar. Lembrando que a reunião ordinária acontece a partir das 6 horas da tarde, período em que nós temos o comunicado de vereadores, que tem a previsão de ir por volta até de 7h30 da noite. E após o intervalo regimental é que acontecem, então, as discussões e votações dos projetos, requerimentos e moções que estão na pauta de hoje. Quarta-feira, hoje à tarde, muitas audiências públicas. A gente tem hoje, olha, logo às 2 horas da tarde, 7 audiências públicas que serão realizadas pela Comissão de Constituição e Legalidade, será uma na sequência da outra. Na 17ª, porque nós já tivemos outras no decorrer do ano, e que será a primeira da tarde, nós temos aí a proposta de emenda à lei orgânica que trata do orçamento impositivo. Essa proposta é de autoria de 11 vereadores da Casa e vai possibilitar, a exemplo do que ocorre em outras cidades brasileiras, que os vereadores possam apresentar emendas individuais ao projeto do orçamento da cidade com limite de 1,2%. Na 18ª audiência pública, nós temos aí uma adequação à lei orgânica para ajustá-la à Constituição Federal, estabelecendo a convocação de suplente em caso de licença do vereador titular por prazo superior a 120 dias. Na 19ª audiência, nós temos aí uma proposta que é a alteração do regimento interno da Casa para que tenha escolaridade mínima do ensino médio o cargo de ouvidor da Câmara de Campinas. Na 21ª audiência pública, nós vamos ter a análise aí do projeto de lei complementar do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que torna obrigatória a destinação de vagas para estacionamento de veículos em canteiros centrais de ruas e avenidas do município, desde que essas vagas possuam 4 metros de largura e estejam em ângulo de 45 graus. E na última audiência desta tarde, a Comissão de Constituição e Legalidade vai discutir uma emenda modificativa e também um projeto de resolução de autoria do vereador Luiz Cirilo, que cria aí frentes parlamentares na Câmara de Campinas. A gente lembra que essas audiências serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara Campinas e amanhã, aqui no Notícias do Legislativo, você terá um resumo do que foi essa discussão. Lembrando que na sequência, às 4 horas da tarde, a mesma comissão, a Constileg, Comissão de Constituição e Legalidade, ela faz uma reunião ordinária para a deliberação de projetos que estão na pauta.
Certíssimo, Mirna Abreu, muitas audiências, reuniões, tem a reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Volta amanhã, então, na quinta-feira, contando tudo pra gente. Tem as notícias da metrópole e também aqui do Legislativo. Isso, volta amanhã, até porque hoje a gente tem uma tarde agitada e amanhã a gente resume tudo para você que assiste aqui o Câmara Total. Até amanhã. Ontem a Ponte Preta foi a Curitiba enfrentar o líder da competição e logo no início já deu sinais de que não era a noite do goleiro Ivan. A Ponte Preta chegou ao confronto disposta a conquistar a 3ª vitória consecutiva na Série B. Só que aos 8 minutos, de longe, de muito longe, o volante Val decidiu arriscar. E não é que o goleiro Ivan aceitou, que falha! 1-0 Curitiba. A partir dali, virou um ataque curitibano contra a defesa pontepretana. Se bem que em um contra-ataque, Moisés teve esta oportunidade, mas parou nos braços do experiente goleiro Wilson. No segundo tempo, aos 23 minutos, Igor Paixão caminhou como quis no campo de ataque. A zaga não conseguiu fazer o desarme e Vagninho, também livre, colocou no canto de Ivan, que caiu antes. Final no Couto Pereira, Curitiba 2, Ponte Preta 0. Macaca, que está neste momento na 15ª colocação, 2 posições acima da zona de rebaixamento, então a Ponte precisa torcer contra o Vila Nova e contra o Londrina, porque se essas 2 equipes vencerem, podem ultrapassar a Ponte na tabela de classificação e a Ponte pode começar o segundo turno na zona de rebaixamento. Próximo duelo da Ponte no próximo domingo, 8h30 da noite, contra o Brusque, no estádio Moisés Lucarelli. Mas na sexta-feira a gente fala mais sobre este duelo da Ponte Preta. Hoje, quarta-feira, tem um grande duelo aqui na cidade de Campinas, já está na minha tela, olha só. 7 horas da noite, o Guarani recebe o Botafogo do Rio de Janeiro no estádio Brinco de Ouro. E a situação é o seguinte: o Bugre, neste momento, 7º colocado com 29 pontos. E o Botafogo, a equipe que enfrenta hoje o Guarani, está logo atrás, na 8ª colocação com 28 pontos. Então, é um duelo direto. O Botafogo acumula 3 vitórias consecutivas, o Guarani vem de derrota para o Goiás, precisa desta reabilitação e uma vitória do Bugre pode chegar aí ao G4 da competição. A gente lembra que o G4 são as 4 primeiras equipes que conquistam um acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. O técnico Daniel Paulista tem a volta do lateral esquerdo Bidu, do lateral direito Diogo Matheus e a volta do atacante Bruno Sávio. Então são 3 atletas importantes que ficam à disposição para este duelo de hoje. Em compensação, o zagueiro Thales, que foi expulso na última rodada, não entra em campo e o volante Índio recebeu o 3º cartão amarelo, também fica fora. Então são pelo menos 5 alterações que o treinador deve fazer na equipe. E claro que amanhã a gente balança as redes, conta tudo sobre este grande duelo entre Guarani e Botafogo. E olha só, hein? Vai começar a temporada 2021-2022 do vôlei masculino. E pela 12ª temporada consecutiva, a cidade de Campinas estará representada. Confira agora como foi a apresentação da equipe. E tem jogador da seleção brasileira que acabou de disputar os Jogos Olímpicos presente. Olha aí o novo time do Vôlei Renata, completinho, se liga no treinador, Pacheco, tá na área de novo, que responsa, hein, professor? Primeiro, uma alegria muito grande estar retornando, né, uma equipe que eu já participei em 2012, 2013, mesmo como adversário, e tivemos muitos confrontos aqui, fui muito bem recebido. Então, para mim, é uma oportunidade muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? É uma equipe que
desses 8 anos que eu não estava aqui, cresceu muito, conquistou muito, houve muitas conquistas. Então esse ano fez uma equipe com uma expectativa muito grande, né? E como eu falei anteriormente, a equipe é compatível com essa responsabilidade. Então estou muito feliz e muito motivado para essa temporada. Eu acho que a gente vai ter muita coisa boa essa temporada. E olha, não tem como negar que o time de Campinas é super favorito para conquistar títulos, principalmente o paulista. Campinas é das equipes que tem pelo investimento, pelos jogadores, por toda a estrutura que tem, é uma das equipes que tem, né, um certo favoritismo, mas existem equipes também, né, tradicionais, como a equipe do SESI, a equipe de goleiros montou uma grande equipe. Lógico que dentro do nosso cronograma passa por a conquista do Paulista, lógico. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Independente da equipe estiver, independente do adversário, essa responsabilidade, e que bom que é assim, né? Que bom que é assim, que tem uma equipe compatível a isso. E para conquistar cada vez mais títulos, o Vôlei Renata aposta nesse cara aí, ó. O Lucão, eleito melhor da última Superliga, jogador de seleção brasileira, meu parceiro. O torcedor campineiro pode esperar dessa chegada, Lucão? O que eu sempre falo, eu vou me dedicar 100%, fazer meu máximo, não só em treinamentos, mas também em jogo, na parte que a gente sabe que a gente tem uma ajuda muito grande com a comunidade toda, então pode ter certeza que a comunidade toda de Campinas pode contar com a minha pessoa no que for preciso para a gente conseguir levantar o nome de Campinas, levar o nome de Campinas aí para o Brasil inteiro, e com certeza a dedicação não vai faltar, porque o meu lema, o meu foco, eu peguei isso muito da geração anterior, que é do André e deles, que sempre foi trabalhar para poder deixar tudo dentro de quadra. Depois os títulos e essas coisas, elas são consequências do trabalho. Então esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Outra novidade da equipe para a temporada é o oposto Evandro Guerra, que assim como o Lucão ganhou medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. O evento contou com as presenças do prefeito Dário Saad e do secretário de Esportes Fernando Vanin. Representando a Câmara Municipal de Campinas, o vereador Carlinhos Camelô. Eu tive o prazer hoje de vir representar a Câmara Municipal de Campinas em nome do vereador Zé Carlos, para desejar toda a sorte a esses jogadores do vôlei aí, que traga vários progressos para Campinas, como eu disse, o esporte, saúde, é tudo, então desejando aqui a sorte para eles e a toda essa etapa deles aí. O campineiro Maurício, ouro nas Olimpíadas de Barcelona e de Atenas, embaixador da equipe, se mostra confiante no desempenho do Vôlei Renata. Dizer que hoje é um momento diferente, um momento de muita felicidade, todo mundo sabe que a gente está com esse projeto já há 11 anos, e quando eu parei de jogar, o Nando me convidou para a gente poder ver esse projeto aqui na cidade de Campinas. Falamos com o Maroni, um cara também muito importante nesse projeto, e a primeira coisa que eles falaram é que a gente não queria ser efêmero, passar rápido, então a gente não está fazendo isso há muitos anos, né? Nós estamos aqui no 12º ano, 12º ano. Então boa sorte, pessoal, e que Campinas brilhe demais na temporada 2021-2022. Vôlei Renata, que estreia na próxima quarta-feira, dia 25, às 7h30 da noite, contra Atibaia, no ginásio do Taquaral, pelo Campeonato Paulista. Rápido intervalo e na volta tem previsão do tempo para esta quinta-feira e qual atividade nós vamos mostrar no Se Liga na Profissão. Já, já. Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Vamos à previsão do tempo, porque depois da chuva na segunda-feira à tarde, ontem já foi dia de tempo estável, hoje o sol aparece durante todo o dia e essa condição permanece para a quinta-feira. Então, sol aparecendo durante todo o dia, entre poucas nuvens e não tem previsão de chuva. Sobre as temperaturas, aquele clima de verão em pleno inverno continua, olha só. Amanhã, então, 19 de agosto, quinta-feira, mínima de 17 graus, então é uma mínima alta para o inverno, acontecendo no início da manhã e também pela madrugada. Ao longo do dia, esta temperatura vai aumentando, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas.
Olha só, o profissional formado em engenharia civil é capacitado para projetar, gerenciar, supervisionar e executar obras, construções, entre outras muitas funções que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre engenheiro civil. Então, se liga aí, bora! Embora a palavra engenheiro tenha sido usada já no início do século XI, nos tempos das pirâmides, já se fazia engenharia sem nomeá-la. Então, a história da engenharia civil se confunde com várias épocas. Contudo, somente muito tempo depois de se fazerem construções faraônicas, ela passou a ser reconhecida como ciência oferecida como curso superior. O engenheiro civil projeta, gerencia, supervisiona e executa obras e construções também. É função dele trabalhar na análise da insolação e da ventilação local, além de trabalhar na definição do melhor tipo de solo para edificações e construções. Os projetos têm como objetivo a estabilidade e a segurança, tanto da obra em si, quanto para os seus usuários. Por se tratar de uma atividade profissional que lida diretamente com cálculos e com números, é muito importante que quem optar pela carreira de engenheiro civil tenha uma boa relação com disciplinas das áreas exatas. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, olha só, estou aqui com o engenheiro civil, Daniel, tudo bem, beleza? Tudo bom, beleza, obrigado pela visita e pela oportunidade de poder falar aí. Bacana, bacana. Bom, como você se interessou pela profissão? Olha, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de matemática, de física, e, consequentemente, fui para essa área de engenharia, né? Fui buscar conhecer o que tinha que me ligava à matemática, à física e me apaixonei pela engenharia civil. Então, desde então, vivo isso e gosto muito dessa profissão. Faz quanto tempo já que está na área, Daniel? Hoje já estou formado há 15 anos. 15 anos? Foram 6 anos de faculdade, né? E 15 de formado. Bom, você citou aí faculdade. O pessoal que está em casa tem, né, pode ter essa dúvida. Como que é? Tem que fazer a faculdade de engenharia civil. Exatamente. Tem a faculdade de engenharia civil. É uma faculdade bem ampla, basicamente com 3 segmentos dentro dela: transportes, saneamento e construção civil. E com muita matemática, muito raciocínio lógico. Tem que gostar mesmo, né? Tem que gostar. Porque eu te fiz essa pergunta, Daniel, porque na verdade muita gente tem até uma certa dúvida, né? Porque o cara vai, faz medicina, né, se forma médico, depois tem especialidade. Então muita gente pensa que às vezes tem uma faculdade só de engenharia, depois a especialização, engenharia mecânica, engenharia civil, enfim, elétrica, não é isso. Não é isso, você já escolhe desde o vestibular, né? Você já escolhe qual é a engenharia que você vai seguir. Agora, dentro da engenharia civil, você tem vários segmentos dentro dela que você pode, durante a faculdade, se interessar por um ou outro e depois se especializar nessa área, né? Entendi, você citou aí o curso. Gostaria que você falasse como é mais profundo, né, o curso de engenharia civil, como que funciona? Certo. Basicamente, a gente tem 3 segmentos dentro do curso, 3 áreas que a engenharia civil dá mais ênfase, que é a área de transportes, então ferrovias, estradas, pontes, uma área de saneamento, hidrologia, que é fazer saneamento público, e também a área de construção civil, que seria construir prédios, casas. Então você consegue, dentro do curso, estudar todas essas áreas. Então o curso é muito abrangente e te dá uma bagagem muito boa para atuar nessas áreas ou até mesmo fora delas, né? Tem que usar mesmo por conta das obras, o famoso capacete branco. Dentro das obras, né, que foi a linha que eu segui, que foi para a linha de obra, né? Você poderia seguir para a linha de projetos, linha de planejamentos, orçamentos, suprimentos, tudo isso que seria uma linha mais de escritório.
Mas dentro da obra, sim, você tem que estar sempre paramentado aí com os EPIs, capacete, bota. Se for trabalhar em altura, é um cinto de segurança. Enfim, dependendo do que, protetor auricular, se for num local que tiver muito barulho, máscara, se for num lugar que tiver poeira, enfim. Então, você tem que estar sempre paramentado aí no seu dia a dia. Quais os principais desafios da carreira, Daniel? Olha, hoje a universidade, a faculdade é uma faculdade pesada, um curso pesado, exige muito de quem for estudar, existe muita dedicação, são tardes e noites aí estudando, fora o tempo no curso, ou hoje online, né? Muitas pessoas estão estudando online. Então esse é um desafio muito grande, assim, uma dedicação muito ampla. E é isso, tem que botar a cabeça para funcionar. Tem muita gente que às vezes confunde o trabalho de um engenheiro civil com o de arquiteto. Qual a principal diferença na prática? O arquiteto, ele é um artista e ele pensa muito no projeto, na arquitetura, no design e como vai ficar esse projeto. O engenheiro, ele também pode projetar, mas ele não é desenvolvido para isso, ele é desenvolvido para resolver aquilo que veio do arquiteto. Então, a parte estrutural, como que vai ser resolvida? Vai ser uma solução metálica, vai ser uma solução em concreto? Então, a parte de projetos estruturais e também como executar aquilo depois, né? O engenheiro de obra, que foi a parte onde eu me desenvolvi, vai olhar aquilo, vai olhar os projetos e colocar isso em prática, né? Qual a sua sensação quando vê uma obra pronta? É muito gratificante. A gente que trabalha em obra é como se fosse um filho. Você vê ela nascendo, né? Legal. Começa com o terreno, ou às vezes até vai uma crescendo e tal, como se fosse uma criança. Vai crescendo. Então, sempre tratei as minhas obras como se fosse um filho mesmo. Agora, certamente você pegou algumas obras mais simples e outras bem mais complicadas, né? Sim, é difícil ter obra simples. O comum é você sempre ter algum desafio, ter alguma complicação. Não existe, assim, uma obra mais simples? Olha, você tem que sempre Porque ter a gente vê, não é? É claro que a gente é leigo, mas a gente vê algumas obras, fala, puxa vida, tipo essa, assim, gigantesca e tal. E tem algumas obras, um prédio menor, né? Não tem isso? Mas sempre que for trabalhar com construção civil, tem que ter muito cuidado, tem que sempre olhar muito bem a estrutura de concreto, a parte de armadura. Então, a responsabilidade é a mesma. Quem olha por fora e acha que é mais simples, na verdade, a responsabilidade é a mesma. Olha que legal, tá vendo? Importante. Qual foi a grande obra que marcou sua vida como engenheiro civil? Olha, eu fiz um empreendimento com 6 torres, eram 372 apartamentos. Aqui em Campinas? Não, em Curitiba antes de me mudar para Campinas. E foi uma obra onde eu me dediquei bastante. E aqui em Campinas eu participo hoje de 3 obras que estão em andamento. Entendi, bacana. Bom, para resumir para o pessoal de casa, o que faz, assim, um engenheiro civil? Como você definiria a profissão? Olha, o dia a dia e tudo mais. Como eu já falei, é muito ampla, depende muito da área que você for. Se você for para projeto, o seu dia a dia vai ser um dia a dia mais na frente do computador, mais pensando, calculando. Se você for para obra, é um dia a dia mais dinâmico, onde cada dia vai ser uma coisa diferente, porém você vai trabalhar com muito planejamento, muito de olhando sempre para o orçamento também da obra, para a qualidade da execução. E cada dia vai se construindo uma coisa diferente, né? A obra vai evoluindo, então ele é muito mais dinâmico. Bacana, show de bola. Bom, para a gente encerrar então a entrevista, Daniel, quais as dicas aí para o pessoal que está assistindo ao quadro e que de repente tem a intenção, tem a ideia de seguir nessa carreira? Olha, as dicas que eu dou é pesquisar bastante as várias áreas que a engenharia civil pode atuar. Isso eu acho que é um grande diferencial para o profissional de engenharia civil. Isso é o básico, né? Você saber que área você se adapta melhor, né? Exato. E dentro da engenharia civil, você buscar se quer saber um projeto, se quer trabalhar com obra, se quer trabalhar com pontes, com ferrovias. O pessoal costuma escolher mais o que, Daniel?
Hoje o que está em alta é a construção civil dos empreendimentos, porque é algo que está muito forte no mercado hoje. A gente tem uma demanda ainda por moradia muito grande no país, por renovação das moradias. A pandemia, inclusive, impulsionou isso. As pessoas começaram a olhar mais para dentro de casa e falaram, isso aqui não está me atendendo, então eu vou buscar algo novo. Então a demanda por empreendimentos aí, imobiliários está muito alta hoje. Então você estava falando, para a gente concluir, a primeira coisa é a pessoa avaliar os diversos segmentos da engenharia civil e depois? E depois ir buscar um bom curso, né, uma boa formação. Se já está fazendo o curso de engenharia civil, vai atrás de estágio. Estágio é algo muito importante, você aprende muito. Eu fiz 3 anos de estágio e em segmentos diferentes, então isso ajudou eu a tomar a decisão para aquela Sem dúvida. Área de transporte, área de construção civil. Bacana, é isso aí. Muito obrigado pela entrevista e sucesso aí. Muito obrigado, estamos à disposição aí. É isso aí, pessoal. Então já sabe, né? Se liga na profissão. E o Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, que daqui a pouco, às 2h da tarde, acontecem 7 audiências públicas. Todas elas serão coordenadas pela Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Carmo Luiz. Pouco mais tarde, às 6h da tarde, tem a reunião ordinária, a 6ª. E nós nos vemos amanhã, por volta do 12h30, após a reunião da Comissão de Política Social e Saúde, que começa às 10h da manhã. Então, permaneça aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.